Antes de começarmos esta oração profunda, se esta oração está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos de fé e espiritualidade que podem transformar sua vida. Deixe seu comentário nos dizendo de onde você está assistindo e como Carlo Acutis tem inspirado sua caminhada de fé. Sua participação abençoa nossa comunidade. Que o Senhor abençoe este momento de oração. Ó Deus de infinita misericórdia e ternura, Pai amoroso, que nos deste teu Filho Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, nós nos prostramos diante de ti com o coração transbordante de gratidão e admiração. Viemos a ti, neste momento sagrado, para elevar nossa voz em louvor e súplica, recordando com profunda emoção a vida luminosa e santa do beato Carlo Acutis, aquele jovem extraordinário que soube transformar sua existência terrena numa oferenda de amor puro e ardente a ti. Senhor, ao contemplarmos a trajetória deste adolescente italiano, nascido na modernidade digital, crescido entre computadores e tecnologias, não podemos deixar de nos maravilhar com a obra da tua graça. Carlo não foi um santo dos tempos antigos, não viveu em mosteiros isolados, nem em épocas distantes de nós. Ele caminhou pelas mesmas ruas que caminhamos, respirou o mesmo ar desta era tecnológica, enfrentou os mesmos desafios que nossos jovens enfrentam hoje. E ainda assim, Senhor, ainda assim ele soube encontrar-te no meio do barulho do mundo, soube discernir tua voz no silêncio do seu coração, soube fazer de cada dia uma oferta de santidade. Ó Jesus Eucarístico, centro e ápice de toda a vida de Carlo, nós te adoramos e te bendizemos. Sabemos que para este jovem santo, a Eucaristia não era apenas um sacramento entre outros, não era somente uma tradição religiosa a ser cumprida. Para Carlo, a Eucaristia era tudo. Era o encontro mais íntimo com teu amor. Era a fonte inesgotável de força e coragem. Era a estrada luminosa que conduzia ao céu. Com que fervor ele repetia aquela frase que se tornou o lema de sua existência. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Ó Senhor, que essas palavras ressoem também em nossos corações, como um chamado urgente, como um convite apaixonado a nos aproximarmos mais de Ti, presente no Santíssimo Sacramento. Pai Celeste, Carlo compreendeu, mesmo sendo tão jovem, aquilo que muitos adultos levam uma vida inteira para descobrir, ou talvez nunca descubram, que na simplicidade do pão consagrado reside a presença real, verdadeira e substancial do Filho de Deus. Ele não via apenas pão, ele via a ti, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. E por isso, sua vida inteira girava em torno deste mistério de amor infinito. Cada manhã, antes de qualquer outra atividade, Carlo buscava a comunhão contigo. Cada dia, ele te visitava no sacrário, conversava contigo como um amigo conversa com seu melhor amigo, abria-te seu coração com a confiança simples e pura de uma criança. Senhor, nós que muitas vezes passamos dias sem lembrar de ti, semanas sem buscar tua presença no sacrário, meses sem nos alimentarmos dignamente de teu corpo sagrado, nós nos envergonhamos diante do exemplo de Carlo. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes termos tratado a Eucaristia com indiferença, por tantas vezes termos participado da missa de forma distraída, com a mente vagando longe de Ti, com o coração fechado ao Teu amor, que se derrama sobre nós no altar. Por intercessão do beato Carlo Acutis, imploramos, acende em nós a mesma fome eucarística que ardia no coração deste jovem santo. Faz com que desejemos te receber na comunhão com o mesmo amor ardente que ele sentia. Ensina-nos a compreender, como ele compreendeu, que não há tesouro maior nesta terra do que estar diante de ti, presente na hóstia consagrada. Que possamos dizer também nós, com toda sinceridade, a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Ó Espírito Santo, que habitaste plenamente no coração puro de Carlo,
concede-nos a graça de entender que a santidade não é um chamado distante, reservado apenas para alguns escolhidos. Carlo nos mostrou que a santidade é possível aqui e agora, em meio às circunstâncias ordinárias da vida. Ele foi santo jogando videogame com os amigos, estudando para as provas da escola, ajudando os pobres nas ruas, programando sites no computador, passeando com seu cachorro, convivendo com sua família. A santidade, Senhor, não exigia que ele abandonasse sua juventude, sua alegria, seus interesses. A santidade o chamava a viver tudo isso com amor, com pureza de intenção, com o coração voltado para ti. Pai bondoso, quantos jovens hoje acreditam que seguir-te significa renunciar à felicidade, tornar-se tristes e sisudos, afastar-se de tudo o que é bom e belo na vida? Carlo nos ensina exatamente o contrário. Ele era alegre, tinha senso de humor, apreciava a vida, cultivava amizades verdadeiras. Mas no centro de tudo isso estava o amor a ti. E foi justamente esse amor que tornou sua alegria autêntica, profunda, capaz de iluminar a vida de todos ao seu redor. Senhor Jesus, Carlo viveu a castidade com uma pureza admirável. Num mundo inundado de impureza, onde a sexualidade é banalizada e a pureza é ridicularizada, este jovem santo guardou seu coração e seu corpo como templos sagrados do Espírito Santo. Ele compreendeu que seu corpo não lhe pertencia completamente, mas era dom de Deus, destinado a glorificar-te. Ele soube dizer não às tentações da cultura moderna, não por medo ou repressão, mas por amor, porque amava a ti acima de tudo. Carlo desejava manter-se puro para ti. Ó Deus de toda pureza, nós vivemos numa época em que a virtude da castidade é quase esquecida, em que a pornografia invade os lares através das telas, em que os relacionamentos são desprovidos de compromisso e santidade. Por intercessão de Carlo Acutis, dá-nos a força para vivermos também nós com pureza de coração. Liberta os jovens das garras da impureza que destrói suas almas. Restaura o valor sagrado da sexualidade humana, destinada ao amor verdadeiro e à união santa no matrimônio. Ajuda-nos a compreender que a pureza não é um fardo, mas uma libertação. Não é uma negação da felicidade, mas o caminho para a alegria verdadeira. Pai Celeste, Carlo não era um jovem fechado em si mesmo, alienado do mundo. Pelo contrário, ele tinha uma consciência social profunda e um coração sensível ao sofrimento dos mais pobres. Ele não passava indiferente diante dos mendigos nas ruas de Milão. Com o dinheiro que recebia de mesada, comprava comida e cobertores para os necessitados. Conversava com eles, tratava-os com dignidade. Via em cada rosto marcado pelo sofrimento a imagem sagrada de Cristo crucificado. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes termos fechado nossos olhos diante da miséria humana. Perdoa-nos por termos passado apressados ao lado dos que sofrem, por termos endurecido nossos corações diante do clamor dos pobres. Que o exemplo de Carlo nos desperte para a caridade concreta, para o amor que não se limita a palavras bonitas, mas se traduz em gestos concretos de solidariedade e compaixão. Ó Jesus, mestre e modelo de toda a caridade, foi em ti que Carlo aprendeu a amar os pequeninos e os sofredores. Foi contemplando-te crucificado que ele compreendeu o valor do sofrimento oferecido por amor. E quando a doença chegou, quando a leucemia fulminante se instalou em seu jovem corpo, Carlo não se revoltou, não questionou tua bondade, não se afastou de ti. Pelo contrário, Senhor, ele ofereceu seu sofrimento por ti, pelo Papa, pela Igreja. Ele disse, com uma maturidade espiritual impressionante: ofereço todos os sofrimentos que terei de padecer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Pai de infinita misericórdia, que mistério profundo é este!
Um adolescente de 15 anos, com toda a vida pela frente, com tantos sonhos e projetos, aceitando a morte com serenidade e confiança, oferecendo sua dor como sacrifício de amor. Carlo não via a doença como um castigo. Não enxergava o sofrimento como algo sem sentido. Ele compreendeu, iluminado por tua graça, que o sofrimento, unido ao de Cristo na cruz, tem valor redentor. Pode salvar almas, pode cooperar com a obra da salvação. Senhor, quantos de nós, diante do sofrimento, nos desesperamos, nos revoltamos, perdemos a fé? Quantos doentes hoje vivem na amargura, sentindo-se abandonados por ti, questionando por que precisam passar por tanta dor? Por intercessão de Carlo Acutis, ilumina o coração de todos os que sofrem. Ajuda-os a compreender que não estão sozinhos em sua dor, que tu, Jesus, sofreste na cruz por eles, que cada dor oferecida com amor se torna partícipe do mistério redentor da cruz. Ó Deus, consolador dos aflitos, nós te pedimos especialmente por todos os jovens que enfrentam doenças graves, por todas as crianças e adolescentes internados em hospitais, lutando pela vida. Que o exemplo de Carlo lhes traga conforto e esperança. Que eles possam descobrir, mesmo em meio à dor, o sentido profundo de suas vidas. Que encontrem em ti a força para suportar o que humanamente parece insuportável. Espírito Santo, inspirador de toda a evangelização, foi por teu sopro divino que Carlo teve a genial intuição de usar a tecnologia como instrumento de evangelização. Enquanto tantos usam a internet para espalhar o mal, a mentira, a impureza e o ódio, Carlo decidiu usar seus conhecimentos de informática para levar o evangelho ao mundo digital. Ele criou um site catalogando os milagres eucarísticos ao redor do mundo, documentando com fotos e explicações os prodígios que tu, Senhor, realizaste para confirmar a presença real de Jesus na Eucaristia. Que ideia maravilhosa, Senhor! Um adolescente apaixonado pela Eucaristia, compartilhando essa paixão com o mundo inteiro através da tecnologia. Carlo compreendeu que as ferramentas modernas não são más em si mesmas. O que importa é o uso que fazemos delas. Nas mãos de um santo, até mesmo um computador se torna instrumento de evangelização. Pai bondoso, por intercessão de Carlo Acutis, ilumina todos os jovens que hoje passam horas e horas diante das telas dos celulares e computadores. Que eles descubram que podem usar essas ferramentas para o bem, para espalhar a palavra de Deus, para defender a verdade, para promover valores cristãos. Que surjam muitos influenciadores digitais santos que usem as redes sociais não para cultivar a vaidade e a superficialidade, mas para levar as pessoas a ti. Ó Jesus, Carlo tinha uma devoção especial à Virgem Maria, tua Mãe Santíssima. Ele rezava o terço todos os dias, visitava santuários marianos, consagrou-se ao coração imaculado de Maria. Ele compreendeu que não há caminho mais seguro para chegar a ti do que através de tua mãe. Maria foi quem o ensinou a amar a Eucaristia, pois foi ela quem deu ao mundo o pão vivo descido do céu. Maria foi quem o ensinou a viver com pureza, pois ela é a Virgem puríssima, sem mancha de pecado. Maria foi quem o acompanhou em seu caminho de santidade, como mãe amorosa que guia seus filhos para a casa do Pai. Virgem Maria, Mãe de Carlo e Mãe Nossa, nós nos colocamos sob teu manto protetor. Ensina-nos a amar Jesus eucarístico como tu o amaste. Ensina-nos a guardar no coração, como tu guardavas, todas as palavras e acontecimentos de nossa vida de fé. Ensina-nos a dizer sim a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando não compreendemos seus planos. Ensina-nos a permanecer de pé junto à cruz, fiéis e corajosos, mesmo nas horas mais difíceis. Pai Celeste, Carlo viveu apenas 15 anos nesta terra, mas que 15 anos tão intensos, tão cheios de graça, tão fecundos espiritualmente.
Ele não desperdiçou sua juventude em futilidades e prazeres vazios. Ele não se deixou levar pela corrente do mundo. Ele nadou contra a maré, viveu na contramão da cultura dominante, testemunhou com coragem e alegria sua fé em ti. E quando tu o chamaste para a eternidade, em 15 de outubro de 2006, Carlo estava pronto. Ele tinha vivido plenamente, tinha amado intensamente, tinha cumprido a missão que tu lhe confiaste. Seu corpo foi sepultado em Assis, a cidade de São Francisco. Aquele santo que também soube viver o Evangelho com radicalidade e alegria. E hoje, Senhor, o corpo de Carlo permanece incorrupto, sinal visível de sua santidade. Convite silencioso para que todos os que o visitam se deixem tocar por tua graça. Beato Carlo Acutis, jovem santo da era digital, nós recorremos à tua intercessão com confiança filial. Tu que agora contemplas face a face a glória de Deus, tu que estás junto do trono do Altíssimo, intercede por nós junto ao Pai. Apresenta-lhe nossas súplicas, nossos anseios, nossas necessidades. Intercede especialmente pelos jovens do mundo inteiro, por aqueles que estão perdidos no caminho, que se afastaram de Deus, que vivem sem sentido e sem esperança. Intercede pelos jovens viciados em drogas, em pornografia, em jogos eletrônicos que os alienam da realidade. Intercede pelos jovens deprimidos, ansiosos, que pensam em tirar a própria vida por não encontrarem razão para viver. Intercede pelos jovens que sofrem bullying, que são rejeitados, que se sentem sozinhos e incompreendidos. Intercede, Carlo, por todas as famílias. Que os pais aprendam a educar seus filhos na fé, como teus pais fizeram contigo. Que os lares se tornem verdadeiras igrejas domésticas, onde se reza junto, onde se vive o amor cristão, onde Deus é o centro de tudo. Intercede especialmente pelas mães e pais que sofrem vendo seus filhos se afastarem da fé, que se desesperam diante das escolhas erradas de seus filhos, que eles não percam a esperança, que continuem rezando e confiando na misericórdia de Deus. Intercede pelos sacerdotes, Carlo, tu que tinhas tanto amor e respeito pelo sacerdócio. Que os padres sejam santos, que vivam sua vocação com fidelidade e alegria, que sejam verdadeiros altercristos no altar e no confessionário. Intercede pelos seminaristas que se preparam para o sacerdócio, que sejam formados na santidade, que se apaixonem pela Eucaristia como tu foste apaixonado, que sejam pastores segundo o coração de Deus. Intercede pela Igreja, Carlo, tu que ofereceste teu sofrimento por ela. Que a Igreja seja santa e santa, que seja luz para as nações, que seja sinal de esperança para o mundo. Intercede pelo Papa, pelos bispos, por todos os que têm responsabilidades na condução do povo de Deus, que sejam fiéis ao Evangelho, corajosos no anúncio da verdade, misericordiosos com os pecadores. Intercede por todos os doentes, especialmente aqueles que sofrem de câncer e outras doenças graves. Que encontrem em seu sofrimento um sentido profundo, que possam oferecê-lo unidos à paixão de Cristo. Obtém para eles curas físicas quando for da vontade de Deus, mas obtém sempre para eles a cura espiritual, a paz de alma, a confiança em Deus. Intercede por todos nós aqui reunidos em oração, Carlo. Conheces nossas fraquezas, nossas lutas, nossas quedas. Conheces nossos sonhos, nossos anseios de santidade, nosso desejo de viver melhor, de amar mais, de servir mais. Ajuda-nos a não desanimar diante de nossas limitações. Ajuda-nos a recomeçar sempre que caímos. Ajuda-nos a acreditar que a santidade é possível também para nós. Ó Pai Celeste, por intercessão do Beato Carlo Acutis, nós te suplicamos, derrama sobre nós uma efusão renovada do Espírito Santo. Que este mesmo Espírito que santificou Carlo nos santifique também. Que ele inflame nossos corações com o fogo do amor divino. Que ele nos conduza pelos caminhos da verdade e da vida, que ele nos transforme à imagem de Cristo. Senhor Jesus, aumenta nossa fé.
Muitas vezes duvidamos, vacilamos, deixamos que as tempestades da vida abalam nossa confiança em Ti. Dá-nos a fé simples e sólida de Carlo, que nunca duvidou de Tua bondade, que nunca questionou Teus planos, que sempre confiou plenamente em Ti. Aumenta a nossa esperança, Senhor. Vivemos num mundo que parece caminhar para o abismo, onde há tanta violência, tanto ódio, tanta injustiça. É fácil desanimar, perder a esperança num futuro melhor. Mas Tu, Senhor, nos lembras através de Carlo que não devemos colocar nossa esperança neste mundo que passa, mas na vida eterna que nos aguarda. A esperança cristã não decepciona, porque se fundamenta não em promessas humanas, mas nas promessas de Deus, que é fiel. Aumenta nossa caridade, Senhor. Ensina-nos a amar como Tu amas, com generosidade, com gratuidade, sem esperar recompensa. Ensina-nos a ver em cada pessoa, especialmente nos mais pobres e sofredores, a imagem sagrada de Cristo. Que nosso amor não seja apenas de palavras, mas se traduza em ações concretas de serviço e doação. Espírito Santo, dá-nos os Teus dons. Dá-nos sabedoria para discernir o que é verdadeiramente importante na vida, para não nos deixarmos enganar pelas ilusões do mundo. Dá-nos entendimento para compreender os mistérios da fé, para mergulhar mais profundamente nas verdades reveladas. Dá-nos conselho para sabermos fazer as escolhas certas em cada momento de nossa vida. Dá-nos fortaleza para perseverar no bem, mesmo diante das dificuldades e tentações. Dá-nos ciência para conhecer a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Dá-nos piedade para vivermos como filhos que amam seu Pai do céu. Dá-nos temor de Deus, não um medo servil, mas um amor reverente que nos afaste do pecado. Pai bondoso, nós Te pedimos uma graça especial neste momento. Que esta oração não seja apenas palavras bonitas que esqueceremos ao sairmos daqui. Que ela toque profundamente nossos corações, que nos transforme, que nos impulsione a uma conversão verdadeira. Que possamos sair deste momento de oração renovados, decididos a viver melhor, a amar mais, a seguir mais de perto os passos de Jesus. Senhor, se há aqui alguém que está afastado de Ti há muito tempo, que vive no pecado, que perdeu a paz de coração, nós Te suplicamos, toca seu coração neste instante, derrama sobre ele Tua misericórdia infinita, que ele sinta Teu amor que o busca, que o chama, que espera por ele com os braços abertos como o pai da parábola do filho pródigo. Dá-lhe a coragem de se levantar e voltar para Ti, de buscar o sacramento da confissão, de recomeçar sua vida de fé. Se há aqui alguém que está sofrendo intensamente, que passa por provações dolorosas, que sente que já não aguenta mais, nós Te pedimos, consola este coração aflito, enxuga suas lágrimas, faz com que ele sinta Tua presença amorosa ao seu lado. Mostra-lhe que não está sozinho, que Tu carregas sua cruz junto com ele, que o sofrimento presente não se compara à glória futura que será revelada. Se há aqui jovens que estão confusos, que não sabem que rumo tomar na vida, que estão indecisos quanto à sua vocação, nós Te suplicamos, ilumina-os com Tua luz. Mostra-lhes o caminho que preparaste para eles desde toda a eternidade. Dá-lhes coragem para responder generosamente ao Teu chamado, seja ele qual for, matrimônio, sacerdócio, vida consagrada, vida leiga santificada. Que eles não tenham medo de Te dar a vida inteira, pois quem perde sua vida por Ti, a encontra em plenitude. Se há aqui pais preocupados com seus filhos, que sofrem vendo seus filhos se perderem nos descaminhos do mundo, nós Te pedimos, não permitas que estes filhos se percam definitivamente. Toca-os com Tua graça, converte-os, traz-os de volta ao caminho da verdade. Dá aos pais a perseverança na oração, a paciência no amor, a esperança que não desanima. Ó Deus de toda consolação, nós Te pedimos também pelos que já partiram desta vida.
pelos nossos entes queridos que já morreram, especialmente aqueles que morreram de forma súbita, sem preparação, talvez em pecado. Tem misericórdia deles, Senhor. Se ainda estão no purgatório, purificando-se para poder entrar na glória do céu, alivia seus sofrimentos, que as nossas orações e sacrifícios possam ajudá-los, e que em breve possam contemplar tua face na glória eterna. Pai Celeste, olhamos para Carlo Acutis e vemos o que a graça pode fazer numa vida humana quando encontra um coração aberto e disponível. Ele não era perfeito por natureza. Ele teve suas lutas, suas tentações, suas dificuldades como qualquer jovem. Mas ele escolheu a cada dia dizer sim a ti. Ele escolheu a santidade não uma vez, mas muitas vezes, em cada pequena decisão do cotidiano. E tu, Senhor, que és fiel, correspondeste à sua generosidade com uma abundância de graças. Tu o santificaste, tu o transformaste, tu fizeste dele um instrumento de tua glória. E agora tu nos apresentas este jovem beato como modelo e intercessor, como sinal de esperança para todos nós. Sim, a santidade é possível. Sim, podemos viver o Evangelho com radicalidade mesmo neste mundo moderno. Sim, podemos ser santos onde estamos, fazendo o que fazemos, mas fazendo tudo por amor a ti. Senhor Jesus, tu que disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós te escolhemos. Queremos seguir-te, queremos conhecer-te, queremos viver em ti. Não queremos mais uma vida medíocre, morna, dividida entre ti e o mundo. Queremos fazer de nossa vida uma oferta total a ti, assim como Carlo fez. E se isso parece difícil demais, se nos sentimos fracos demais para essa entrega radical, nós nos lembramos de tuas palavras. Sem mim, nada podeis fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. É em tua força que confiamos, Senhor, não em nossas próprias forças. Espírito Santo, vem sobre nós neste momento como vieste sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Transforma-nos, renova-nos, santifica-nos. Que possamos sair deste momento de oração diferentes do que entramos, tocados por tua graça, decididos a viver melhor. Virgem Maria, Mãe da Igreja e Mãe Nossa, cobre-nos com teu manto protetor. Tu que foste a primeira discípula de Jesus, tu que o seguiste até o Calvário, tu que permaneceste fiel quando todos fugiram, ensina-nos a fidelidade. Que possamos, como tu, guardar todas estas coisas em nosso coração e meditar sobre elas. São José, guardião da Sagrada Família e protetor da Igreja, guarda também nossas famílias. Ensina aos pais e mães como educar seus filhos no caminho da fé. Ensina-nos o trabalho santificado, o cumprimento fiel do dever, a vida simples e santa no cotidiano. Todos os santos e santas de Deus, especialmente São Francisco de Assis, na cuja cidade repousa o corpo de Carlo, intercedei por nós. Que possamos um dia juntar-nos a vós na glória do céu, onde já não haverá mais sofrimento, nem lágrimas, nem morte, mas apenas a alegria eterna de estar com Deus. Pai Celeste, nós terminamos esta oração com o coração cheio de gratidão. Obrigado por Carlo Acutis. Obrigado por seu testemunho de fé, de pureza, de amor a ti. Obrigado por tê-lo dado ao mundo como sinal de esperança, especialmente para os jovens desta geração. Que Carlo seja rapidamente canonizado, para que seu culto se estenda por toda a Igreja. Que santuários sejam erguidos em sua honra. Que sua história seja contada em todas as escolas católicas, em todas as paróquias, em todas as famílias. Que ele se torne verdadeiramente o padroeiro da internet e dos jovens da era digital. E que muitos, conhecendo sua história, se convertam e voltem para ti. Que muitos jovens, inspirados por seu exemplo, decidam dedicar suas vidas a ti. Que muitas vocações sacerdotais e religiosas nasçam do contato com o testemunho de Carlo. Senhor, nós te pedimos isto, em nome de Jesus Cristo.
teu Filho amado, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Jesus Eucarístico, tende piedade de nós. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, intercedei por nós. Amém. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Beato Carlo Acutis, se esta oração tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração e mensagem de fé que pode transformar sua vida. Deixe seu comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo, cidade e país, como esta oração impactou você, que graça você deseja pedir por intercessão de Carlo Acutis. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e nos incentiva a continuar levando a palavra de Deus a todos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o testemunho inspirador do Beato Carlo Acutis. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Beato Carlo Acutis, rogai por nós.